Olá! Hoje abordaremos as questões 68, 69 e 70 do Livro dos Espíritos, com o tema A Vida e a Morte. A vida. Se pesquisarmos a definição para a vida, veremos que existem muitas definições, e tais definições elaboradas pelos mais diversos ramos do conhecimento humano, sendo algumas definições um tanto quanto complexas e filosóficas. Entretanto, para mantermos o objetivo na exposição das questões propostas para hoje, definiremos vida como toda estrutura molecular que, na sua generalidade, contém ligações de átomos de carbono e que necessariamente esteja presente o fluido vital. Por que é essencial a presença de fluido vital na estrutura física para que haja vida? Como observado por Kardec no livro A Gênese, temos, combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, unicamente teriam formado um mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital ou fluido vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, que constitui o corpo físico. Observando Kardec ainda, o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital, que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que é o agente vital impulsiona os órgãos. A ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Isto é, a interação do princípio vital com a estrutura molecular do corpo físico, que está em constante movimento, gera a manutenção da vida. A morte. A morte é caracterizada pela exaustão dos órgãos ou processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à manutenção da vida. Tal interrupção do movimento dos órgãos pode ocorrer por desgaste natural ou por lesões que impossibilitem a continuidade de suas funções, que por sua vez interrompe a ação do fluido vital, como agente das atividades harmônicas dos órgãos. Então, a vida se esvai. Com a morte, o corpo físico se decompõe e passa por novas combinações para servir a outros seres vivos, seja por assimilação ou por absorção. O princípio vital retorna à massa, ou ao princípio cósmico universal. E o princípio inteligente, ou espírito, retorna ao mundo espiritual. Uma vez que o liame ou princípio vital que unia o perispírito ao corpo não está mais presente. Como vimos, o princípio vital é o agente que anima a matéria. A quantidade não é a mesma para todos os seres vivos. Varia conforme a espécie e não é constante no indivíduo. Para a manutenção do fluido vital, se faz necessário a sua renovação, por meio de absorção ou assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital é transmitido de um indivíduo que possui em maior quantidade a outro que possui em menos quantidade.
podendo até prolongar-lhe a vida. Bem, pessoal, abordamos os aspectos, por assim dizer, técnicos referentes à vida e à morte. Quanto às consequências morais advindas do processo de nascer, morrer e renascer, fica para os próximos áudios do Livro dos Espíritos. Até mais.